Qual o maior clube do Brasil? Já digo que não é o Flamengo. Vocês percebem que eu sou torcedor, tenho tatuagem, mas vou te explicar por que, na minha opinião, não é o Flamengo. Pessoal, antes de continuar, comente, mande para seus amigos. É um canal para gente que ama futebol. Tem até uma frase: das coisas menos importantes, futebol é mais importante. Para a gente possa conversar, debater, fazer live. Canal para a gente poder trocar ideia. Vamos criar no Brasil um grande grupo para resenhar, para conversar sobre futebol. Por que eu digo que não é o Flamengo? Eu separei aqui três coisas, três características. Primeiro, relevância nacional, história e títulos. Relevância nacional, história e títulos. Então, o que é a relevância nacional? O time que mexe com as pessoas em todo o Brasil, os times nacionais. Se a gente pegar as últimas pesquisas, vai ter lá Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras ali dividindo a terceira colocação, Vasco, Cruzeiro, mas assim, o futebol é muito cíclico. Então, por exemplo, hoje o Vasco está abaixo. Eu sou torcedor do Flamengo e não me incomodo muito hoje com o Vasco. Digo para você, quando perde, eu perturbo meus amigos vascaínos. Mas hoje o Vasco está numa situação muito ruim. Então, assim, não tem um grande impacto. Se o Vasco, óbvio, eu como Flamengo, vou torcer para o Vasco ser rebaixado. Mas se o Vasco fica ali no meio de tabela, então assim, hoje o Vasco, nacionalmente, ele não traz tanta fervorosidade, não tem um impacto tão grande. Ah, cara, você está dizendo que o Vasco não lota estádio? Muito pelo contrário. Eu moro em Tucano, Bahia, no Nordeste. Então, quando a gente vê, morei muito tempo em Salvador, quando tem jogo do Vasco, seja contra a Bahia, contra a Vitória, lota. Então, assim, o Vasco tem muita torcida, principalmente no Nordeste. Então, não é questão de lotar estádio. É questão de relevância nacional. Está nas mídias, está nos podcasts. Então, hoje o Vasco está abaixo. Eu separei aqui três times que vão ser os três times que a gente vai debater. Eu já falei que o Flamengo não é, então vocês vão debater sobre os outros dois. Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Desses três times aqui, qual é o maior? Eu já vou explicar para vocês. Na minha concepção, hoje, o futebol é seco. Hoje é o Palmeiras. Carlos, é o Palmeiras? Hoje sim. Hoje, para mim, é o Palmeiras. Mas por quê? Porque, vamos lá, o Palmeiras mexe nacionalmente, mexe. Tá na mídia sempre, tá ganhando. Então, mexe. Vai pro Mundial, a gente torce pro Palmeiras perder. Então, mexe nacionalmente. O Flamengo mexe também, mexe. São Paulo mexe, mexe. Então, assim, se a gente fosse nos critérios, estaria empatado. Eu acho que o São Paulo hoje, o último título do São Paulo brasileiro foi em 2008. Então, hoje o São Paulo tá um pouco abaixo. Mas pelas outras características, vocês vão ver que porque o São Paulo está aqui no pódio dos maiores clubes do Brasil. Então, de relevância nacional, hoje a gente tem Palmeiras e Flamengo. E diria para vocês que, apesar do Flamengo ter uma torcida muito maior que a do Palmeiras, isso é verdade, diria para vocês que hoje estão assim, porque muitas pessoas de outros times também torcem para o Palmeiras não ganhar. Então, eu diria que talvez o Flamengo ali estaria um pouco acima na relevância nacional. Então, esse é o nosso primeiro critério. Segundo critério é o quê? Títulos. Pessoal, não adianta, eu sou advogado, então assim, vocês podem até resenhar sobre o título do Palmeiras, da Taça Brasil, mas foi reconhecido. Futuramente eu vou gravar um vídeo aqui sobre o título de 87 do Flamengo, qual é a minha visão jurídica, a visão como torcedor. Então assim, não adianta, se fosse o Flamengo que tivesse ganhado as Taças Brasil, as Copas lá, e tivesse a CBF reconhecido, eu diria que o Flamengo é campeão. Então, o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros, tem 4 Copas do Brasil, se não estiver enganado, deixa eu pescar aqui, 4 Copas do Brasil, né? 4 Copas do Brasil, e tem 3 Libertadores, não tem o Mundial, né? Palmeiras não tem Mundial, não tem Mundial. Você vai pro Flamengo, o Flamengo tem 7 Campeonatos Brasileiros, por causa do Flamengo, calma, 7 Campeonatos Brasileiros e uma Copa União, então já vai ficar asterisco aqui, eu vou gravar um vídeo sobre o título de 87, então, uma Copa União, sou advogado. O STF disse que o título é do esporte. Ah, Carlos, mas o STF, concordo. Eu sou professor de direito também, então a gente pode discordar do STF, pode, mas assim, o título é do esporte. Existe uma Copa União, que o Flamengo ganhou e que era reconhecido como brasileiro. Então eu trato, até nas minhas rodas de flamenguista, o Flamengo tem 7 títulos brasileiros e uma Copa União. Uma Copa União. Tem 3 Libertadores e tem 5 Copas do Brasil. A Copa do Brasil tem os 5. E temos o Mundial com o Zico. Quando a gente vai para São Paulo tem 6 brasileiros, uma Copa do Brasil, tem 3 Libertadores também, então o Flamengo e São Paulo tem 3 Libertadores, e o São Paulo tem 3 Mundiais. Então, assim, o Mundial, ele puxa um pouco
o São Paulo para essa discussão. Então, quando a gente pega a questão de título, Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão equilibrados, porque os 3 mundiais de São Paulo puxa, mas o Palmeiras não tem mundial, por exemplo. Nós temos 12 brasileiros, o São Paulo tem uma Copa do Brasil só, óbvio, que antigamente os times que estavam na Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. E eu tenho 32 anos, eu peguei uma época que o São Paulo era dominante. Então o São Paulo não jogava a Copa do Brasil. Então, quando a gente pega títulos, tá bem assim. E temos a questão da história. Então o Palmeiras tem a história com as academias, o Flamengo da década de 80. O São Paulo da minha época, o São Paulo com o Muricy, que foi tricampeão brasileiro, que ganhou a Libertadores, perdeu uma pro Inter, então inclusive torci muito pro Inter, de Rafael Sobis. Então o São Paulo também viveu, o futebol é cíclico. Então na minha concepção, analisando isso, relevância nacional, história e títulos hoje estou gravando dia 3 de agosto de 2025, hoje, assim, por pouquinho, igual a eleição, por pouco, o Palmeiras hoje estaria em primeiro de qual é o maior clube do Brasil hoje, logo segundo viria o clube de regatas do Flamengo, e em terceiro, o São Paulo. O que é que você achou? Concorda, discorda? Pode ter a parte 2, então comentem aí, coloque que eu vou gravar a parte 2 aqui com comentários de vocês, quem sabe até a gente fazer uma live. Comentem aí, expliquem, diga se na sua concepção outro time é o maior, por quê? Vamos comentar. Ah, Carlos, quero te xingar. Me xingue, pode me xingar, mas comente. Então assim, vamos debater. É um canal aqui para você que não é do futebol, mas que ama futebol. Então na minha concepção, hoje é o Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Aquele abraço.